Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Promotoria de Justiça de Defesa da Educação inicia vistorias em escolas da zona rural de São Luís. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. Tribunal de Contas do Estado e MP firmam parceria para acesso a dados das prestações de contas dos municípios. Sancionada a lei que cria o Dia Estadual do Ministério Público. E ainda, lançado em Alto Alegre, o projeto Aloha, que tem o objetivo de coibir a violência sexual contra crianças e adolescentes. O MPTV está no ar. A primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Educação iniciou uma série de vistorias nas escolas públicas da zona rural de São Luís. Uma das primeiras escolas visitadas é a instalada na comunidade de Itauá-Mirim. Sobre esse assunto eu converso agora com o promotor de Justiça de Defesa da Educação, Paulo Avelar. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado, estamos aqui à disposição. Promotor, já é praxe da primeira promotoria fiscalizar, vistoriar a situação dessas escolas aqui em São Luís, né? É rotina das duas promotorias. Nós temos duas promotorias na capital de defesa da educação. Eu sou titular da primeira e a doutora Luciane Belo da segunda promotoria. Enfim, é uma praxe das promotorias fazer essas inspeções e desta feita, atendendo aí uma demanda do Conselho Tutelar da área rural, da segundo conselho, denunciando a precariedade, tanto da escola quanto da questão do transporte. E aí nós tivemos que fazer a inspeção para poder constatar em loco o que estava acontecendo. Né? A equipe da promotoria foi juntamente, né, com os técnicos, visitou a escola, né, averigou a situação. E o que foi constatado? Vamos analisar por parte. Lá nós temos uma comunidade, Itauá-Mirim, é uma ilha e tem poucos estudantes, mas temos crianças lá, em torno de 15 ou 20 crianças que estudam na escola. E a escola, enfim, o prédio muito precário, né? Apesar de serem poucas as crianças, mas não condiz com a dignidade do que deve ser oferecido para as crianças, né? Para os estudantes. Sala de aulas com telhados deteriorados, piso, a questão sanitária, a questão da instalação hidráulica, elétrica, falta de ventilação, enfim, uma série de situações que não tem como você dar continuidade com as aulas, apesar de serem crianças. Inclusive, lá em razão de poucos alunos, as turmas ainda são multisseriadas, uma coisa que é uma prática que a gente está tentando acabar aqui na capital. Somado a tudo isso, nós temos também o acesso da rampa, né, onde as lanchas, nós temos duas lanchas que fazem esse transporte desses alunos, elas atracam e colocam em risco, inclusive, a vida desses alunos que têm que atravessar, fazer o ensino fundamental aqui na Estiva, em razão de falta de cuidado com o acesso e etc. Então é uma situação que merece uma atenção toda especial, a exemplo de outras escolas daqui da capital, e essa, por estar na zona rural, você fica pensando que não tem coisa, mas está uma situação um pouco complicada. Ou seja, além dos problemas estruturais, ainda tem problemas relacionados ao transporte escolar, que é uma situação que preocupa em toda a capital. Em toda a capital, veja bem, o acesso a travessia, barco, né? A travessia nós temos lanchas boas. Sim. São lanchas, inclusive, são produtos de ajustamento de condutas feitos há anos atrás com o próprio Ministério Público, com a primeira promotoria. E o município adquiriu lanchas nesse sentido, são duas lanchas. O problema é, quando você está atracando para ir lá para a escola, ou então o acesso contrário, a rampa está em estrutura de péssima condição, não tem condições para de você transitar. Além do mais, já entrando no transporte, nós temos também alunos que fazem o ensino médio aqui na capital, aqui do outro lado da ilha. E esses alunos não estão utilizando as lanchas do município, por uma questão a ser apurada, estão inclusive pondo em risco a vida de todos, utilizando aqueles casquinhos que a gente tinha abolido já há cerca de 10 anos atrás. Nós tivemos uma ação, e 8 anos mais ou menos, e acabou com esse problema, mas agora precisamos rever novamente. Somando ainda o transporte escolar na área. Numa só vistoria também tive acesso
há outras escolas que também estão no eixo, e os ônibus que estão servindo, a maioria deles, né, estão servindo o transporte escolar naquela área de péssima condição. Os bancos furados, sem cinto de segurança, excesso de alunos utilizando... Não chega a ser considerado pau de arara, mas também não está dentro das condições. Não é, né? Pau de arara, mas também é um transporte que não está condizente com o que deve ser feito e ofertado. Não é? Se você tem um ônibus contratado, que são ônibus que foram feitas licitações para prestar o serviço, tem que estar em condições de uso. E são as situações que nós já estamos aqui já iniciando as adoções das providências, chamar o secretário ou os secretários para que a gente possa resolver a situação. Promotor, num caso como esse, o senhor acabou de falar que o Ministério Público já iniciou as providências. O que acontece? Qual é o trâmite legal numa situação como essa? O MP foi lá, vistoriou, identificou a irregularidade. O que acontece daqui para frente? Bom, nós temos um procedimento administrativo instaurado. O primeiro momento é chamar os gestores, tanto o secretário municipal, pela questão do que eu falei, do acesso, da questão da escola, tentar etc. resolver extrajudicial, né? Administrativamente. Esse é o nosso primeiro passo. É a questão da autocomposição hoje, que está se utilizando muito, né? Então a gente precisa fazer essas composições no sentido de evitar ao máximo as demandas judiciais. Porque nem sempre as demandas judiciais resolvem o problema daquela situação. Então, nós oportunizamos ao ente público que ele assim o faça de forma administrativa. Se caso isto não prosperar, aí nós não temos outras alternativas a não ser ingressarmos com as ações competentes, né? As ações civis públicas, de obrigação de fazer e etc. Né? Cobrar os atos de improbidade administrativa daquilo que for cabível e etc. E é interessante que seja resolvido fora da justiça, até para dar uma resposta mais rápida para essas crianças, para as escolas, né? Como terminei de afirmar, muitas das vezes as pessoas pensam que a demanda judicial, ela resolve o problema de imediato. Não resolve. Eu acho que muitas das vezes é melhor você trabalhar pela parte administrativa. Nós avançamos muito no transporte escolar aqui em São Luís. Nós temos muitos ônibus escolares do projeto do Caminho da Escola, do MEC, mas, infelizmente, sempre nos deparamos com esse tipo de situação. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 ônibus que atendem uma média de 154 alunos por turno. Então, você vê que cada ônibus desse só comporta no máximo 40 e poucos alunos. O restante vai ter que ir em pé ou de uma situação muito vexatória e insegurança. Então, nós precisamos adotar providência. Então, nós temos algumas situações que já foram resolvidas, outras retornam, né? Infelizmente, não se tem como fugir a essa regra e o trabalho é chamar agora o município, tentar ajustar uma conduta para resolver e, caso contrário, aí sim, em último caso, adotarmos a esfera judicial. Promotor, na semana passada, os professores da rede municipal aqui de São Luís realizaram uma manifestação aqui na capital, chegaram a cogitar, né, ameaçar uma possível greve. O Ministério Público já tomou conhecimento desse assunto, já tentou uma negociação para evitar que isso chegue nesse ponto? Tomamos conhecimento, o próprio sindicato já encaminhou um documento recentemente, já manifestando não ainda essa posição ou esse posicionamento com relação a uma possível greve, mas denunciando a insatisfação da categoria no sentido de que alguns pontos novamente não foram cumpridos aí vem a questão salarial, que é uma questão muito própria, particular, e tem as outras questões que eles também trazem como pano de fundo, que é a questão da estrutura física das escolas, né? Principalmente isso, a questão do transporte, da alimentação e etc. O Ministério Público não está parado com relação a isso ou inerte com relação a isso. Nós estamos acompanhando e no momento exato vamos começar a fazer as gestões, porque a nossa grande preocupação, Dalciano, é de que realmente chega a esse extremo da greve. A rede municipal de São Luís, ela tem passado por muitos intempéries nesse sentido e prejuízos incalculáveis aos nossos jovens, né? Nossos alunos são da educação infantil e do ensino fundamental da rede municipal. Cada vez que tem greve e que você paralisa por mais de 30, 60, 90, 120, prejuízo incalculável porque não se recupera mais. Em que pese haver a tentativa de fazer reposição de calendário escolar, etc., mas isso não recupera. Então, nós estamos já também atentos, já fomos provocados pelo sindicato pedindo uma reunião para que a gente discutisse um pouco sobre isso, e nós estamos de braços abertos aí, o Ministério Público está aguardando apenas o momento certo para poder começarmos as tratativas com relação a essa paralisação.
Promotor Paulo Avelar, o Ministério Público também foi muito atuante naquela questão de cobrar da Prefeitura de São Luís a entrega daquelas creches que haviam sido prometidas. Okay. Como é que ficou resolvida essa situação? A questão das creches ainda está, assim, aí foi aquilo que nós falamos ainda há pouco. Esgotou-se todas as possibilidades de negociação administrativa, da composição amigável. Então, nós tivemos que ajuizar as ações. Esse processo então, nesse caso, foram ajuizadas as ações. Nós temos uma ação civil pública que tramita na Vara de Interesse Difuso e Coletivo e que essa ação ela está em fase de julgamento. Agora, extraoficialmente, eu posso dizer assim, extrajudicialmente, eu posso dizer que mantive uma conversa com o nosso secretário, Moacir Feitosa, e me informou que tinha uma creche que era para ser entregue em maio, será entregue já imediatamente agora no mês de junho ou julho, por aí, assim, acho que para o segundo semestre. 2. E uma outra ficou mais ainda para frente, houve um problema com licitação, abandono pela empresa da obra e etc. Mas fora isso, nós temos ainda uma previsão de construção de 23 creches, ou 22 creches, né? E essa aí é que está numa demanda maior junto ao processo judicial, né? E eu creio que o juiz deve estar julgando esse processo muito em breve, ou se não já julgou esses 2 dias que nós estamos acompanhando para e passo. O importante é tranquilizar a população de que pelo menos essas 2 creches que estão já quase prontas 100%, faltava só o mobiliário, nós estamos aqui diuturnamente, eu e a doutora Luciane, no sentido de que se resolva todas as pendências para que sejam entregues imediatamente à nossa sociedade. Eu quero também aproveitar e registrar que na questão das escolas, no município, outras escolas, que também não houve condições de se chegar a uma composição amigável, vamos dizer assim, foi ajuizada também a ação de fazer, ação civil pública, junto à Vara de Interesse Difuso e Coletivo, e que trata aí de uma média de quase 70 escolas que são objetos desse processo. Promotor de Justiça Paulo Avelar, titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos à sociedade sobre o que o Ministério Público tem feito no sentido de garantir uma educação de qualidade. Nós também agradecemos a oportunidade e sempre que possível estamos assim dispostos a prestar esses esclarecimentos que são importantes para a sociedade. A sociedade precisa tomar conhecimento que o Ministério Público não está parado com relação a isso, não é omisso com relação a essas temáticas e outras, mas eu falo pela educação. Infelizmente, nem tudo o Ministério Público pode chegar e solucionar, mas nós estamos cientes do nosso dever constitucional e de cobrar e de fazer acontecer aquilo que se espera com relação à educação, que é a educação de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Um tutorial gravado esta semana na sede do Ministério Público vai auxiliar os promotores de justiça sobre prestações de contas. Confira. Por meio de uma parceria entre o Ministério Público de Contas e o MP do Maranhão, através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público, foi realizada na sede da PGJ a gravação de um tutorial para auxiliar os promotores de justiça no acesso aos documentos disponíveis nas prestações de contas dos municípios no portal do Tribunal de Contas do Estado. Nós vamos ensinar através desse tutorial como os promotores eles podem utilizar o portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para acessar os documentos que se encontram nas prestações de contas dos municípios. Os municípios estão apresentando a sua prestação de contas através de documentos digitalizados. Esses documentos já estão disponíveis, sem senha, são disponíveis ao público, mas é importante a gente mostrar como isso pode ser feito, como pode ser acessado, como as pesquisas podem ser feitas. E esse é o nosso objetivo com esse tutorial. O coordenador do CAOP da Probidade explicou que os membros do MP já têm acesso ao sistema, mas que agora, com um treinamento mais detalhado, o acesso será mais rápido e facilitado. Em primeiro lugar, esse acesso que os promotores têm já vem de algum tempo, não é uma novidade. Entretanto, nós começamos a receber solicitações, pedidos dos promotores de justiça dessa atividade, que se preparasse uma espécie de tutorial, já que o sistema do TCE ele é um pouco complexo, ele é baseado numa instrução normativa que tem códigos para cada tipo de categoria de despesa, e os promotores estão apresentando uma dificuldade de acesso a esse sistema. Então, visando essa
a facilitar esse trabalho para os promotores que têm uma demanda imensa de várias outras atribuições, sobretudo promotores do interior, que nós pensamos na viabilização desse tutorial para que os promotores, sempre que forem acessar o sistema de prestação de contas do TCE, possam se socorrer desse tutorial para que aumente a sua efetividade e produtividade. Foi sancionada na semana passada a lei que cria o Dia Estadual do Ministério Público em 15 de maio. Veja como foi. Agora é lei. Foi sancionada nesta quinta-feira a lei que criou o Dia Estadual do Ministério Público em 15 de maio. Nós tivemos, a partir de 1967, na Constituição Estadual, foi instituído o Procuradoria-Geral de Justiça. Até então, o Procurador-Geral do Estado representava a sociedade e a fazenda pública. Embora ainda naquela época sendo nomeado e demitido ad nutum pelo governo, mas já foi um passo importante. A lei foi assinada pelo governador em exercício, Otelino Neto. Uma forma de homenagear uma instituição importante para a sociedade, para a defesa dos interesses da sociedade, como o Ministério Público, e eu tive a satisfação de presidir a sessão da Assembleia que aprovou o projeto de lei e hoje sancionar a lei na presença do Procurador-Geral de Justiça como uma forma de homenagear o Ministério Público. 15 de maio, Dia Estadual do Ministério Público. Nesta quarta-feira, dia 22 de maio, no auditório do Centro Cultural do MP, na Rua Oswaldo Cruz, no centro, acontece uma roda de conversa e o lançamento do livro Drogas, Crimes e Prisões. E a tarde de autógrafos com Alan Paiva e a promotora de justiça Cristiane Lago. Ela conversou com a equipe do MPTV sobre este assunto. Confira. O Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos tem duas programações essa semana, na próxima semana, no Centro Cultural do Ministério Público, o lançamento de um livro do advogado Alan Paiva, no dia 22 à tarde, a partir das 15 horas, e no dia 23 nós temos um evento internacional com a professora Maria Esté Quinteiro, uma espanhola da Universidade de Salamanca, que vem ministrar uma palestra muito importante, que é exatamente sobre a questão de gênero. Então nós convidamos todos que verifiquem o link da página da Escola do Ministério Público e façam a sua inscrição, porque vai ser um evento muito interessante. Convidamos todos participem. No próximo bloco, lançado em Alto Alegre, o projeto Aloha, que tem o objetivo de coibir a violência sexual contra crianças e adolescentes. É um instante só. A Promotoria de Justiça da Comarca de São Mateus assinou um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com 32 comerciantes e empresários, proprietários de bares, casas noturnas, casas de shows e postos de combustíveis no município de Alto Alegre do Maranhão. O objetivo é coibir a exploração e a violência sexual contra crianças e adolescentes. A ação deu início ao projeto Aloha, idealizado pela promotora de justiça Alessandra Darubi Alves, titular da Comarca de São Mateus, e é com ela que nós conversamos agora. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Me fale um pouquinho a respeito dos objetivos, do que motivou a criação desse projeto Aloha e principalmente ser implantado no município de Alto Alegre. Bom, esse projeto surgiu a partir de um pedido do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Gonzaga. Assim que eu assumi a promotoria de São Mateus, ele disse para mim: minha filha, faça um trabalho contra a violência sexual infantil naquela comarca, eles precisam muito. Aí eu disse: eu vou fazer o possível. E fiquei com essa ideia na cabeça de desenvolver algo a respeito. Depois que eu comecei a trabalhar em São Mateus, começaram a chegar os casos. Recentemente chegou uma criança de 12 anos de idade, que tinha ficado grávida aos 11 anos de idade e deu à luz agora. Aquilo ali me tocou profundamente. Eu digo, o procurador tem toda a razão. E daí surgiu o projeto Aloha. Essa criança é vítima de abuso? Vítima de abuso sexual. E surgiu o projeto Aloha. Aloha é uma palavra havaiana, assim como o projeto Ohana também, né? E essa expressão Aloha, ela significa paz, amor, misericórdia, e ela tem um sentido profundo de um caminho em busca das soluções dos problemas e de alcançar todos os objetivos. Por isso eu escolhi esse nome, Aloha, porque eu acho que é o caminho que a gente precisa trilhar. A gente precisa encontrar uma solução e tirar nossas crianças dessa situação de violência. Então, por isso, nós desenvolvemos o projeto Aloha na comarca de São Mateus. Por que implantar primeiramente esse projeto em Alto Alegre?
Alto Alegre sempre foi uma conhecida pelo excesso de violência sexual infantil, mais especificamente a exploração sexual infantil. Já saiu até em várias reportagens, até por ser uma cidade que cresceu à beira de uma BR, né? Então, muitos caminhoneiros paravam nos postos de combustíveis e daí, a partir daí, surgiam situações de abuso, de exploração sexual. As meninas ficavam grávidas, não sabiam nem quem eram os pais dos seus filhos. Por isso, a escolha de Alto Alegre em primeiro lugar. Ou seja, o município de Alto Alegre, além de, infelizmente, ser uma referência negativa como rota de tráfico humano, é também um local conhecido como exploração de crianças e menores, né? Infelizmente, é uma realidade. Em Alto Alegre é assustador a gente ver as situações de pais que entregam suas filhas, né, para esse tipo de situação, esse tipo de violência, para receber um dinheiro, para receber uma espécie de pensão todo mês. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, conscientizar essas pessoas. E o nosso trabalho, a primeira etapa disso, foi chamar os donos de bares, de casas noturnas, de postos de combustíveis, para que eles fossem orientados. Eu fiz uma exposição dos tipos legais previstos no Código Penal, no ECA, mostrei para eles quais as consequências, as penalidades, né, de cada crime. Falei da situação de ter que fechar os estabelecimentos comerciais deles. Eu os orientei a não permitirem que crianças e adolescentes ficassem nos aludidos estabelecimentos, né? E aí a gente fechou um termo de ajustamento de conduta para isso, para que eles não permitam que essas crianças e adolescentes fiquem naqueles locais. Quando olharem crianças assim, se estiverem na companhia dos pais, pedir para levar embora. Se os pais não aceitarem, chamar a polícia, chamar o conselho tutelar, para que o próprio comerciante ele fique exonerado da responsabilidade. Ele tem que tentar reverter aquela situação, tirar aquela criança de lá. Ele não pode tolerar. É isso que eu quero. Eu quero que eles não tolerem a presença de crianças e adolescentes em casas de shows. Lógico, a gente tem que levar em consideração a faixa etária daquele show, né? Se for um show infantil, não há nenhum problema desde que esteja acompanhado dos pais. Então, eu estou falando mesmo de estabelecimentos noturnos, aquela coisa que é para adulto. Então, eles foram orientados, nós tivemos essa grande reunião e eu fiquei impressionada com o quantitativo de pessoas. E eles aceitaram de bom grado tudo que ouviram ali, aceitaram de bom grado assinar o TAC, que não foi suficiente a quantidade de TACs que eu levei. Eu não imaginei que fosse tanta gente aderir àquilo ali, entendeu? E eles se mostraram, Dalciana, numa perspectiva extremamente positiva. Muito receptivos. Muito né? receptivos. Eles disseram assim, doutora, a gente estava cansado disso tudo, ainda bem que a senhora veio para tentar nos ajudar. Então, de fato, eles não estavam compactuando com aquela situação. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. O que prevê esse TAC que esses 32 comerciantes assinaram? Essas orientações de que eles não devem permitir que as crianças e adolescentes permaneçam nesses locais, essa orientação de que eles devem orientar também os pais a levarem as crianças, pedir os documentos para verificar quem é menor e quem não é e não vender bebida alcoólica para menores. Também consta lá. Quais são as punições que quem for flagrado transgredindo a lei pode sofrer? No nosso TAC, nós colocamos uma multa de R$10 mil, além das penalidades administrativas e também criminais, em que essas partes poderão incorrer. A primeira etapa foi a assinatura do TAC e a conscientização dos comerciantes. Qual é o próximo passo? Nós vamos fazer agora, já está previsto no próximo dia 27 de maio, em alusão ainda ao mês dessa campanha do 18 de maio, nós vamos fazer uma grande reunião com os pais dos alunos de 10 a 16 anos de idade da Rede Municipal de Ensino de Alto Alegre do Maranhão, para fazer essa conscientização com eles também. Porque uma das coisas que os comerciantes falavam lá, e os pais? E os pais vão ser responsabilizados também? Sim, também serão. Mas eles precisam ser conscientizados para poder serem responsabilizados, caso não cumpram suas responsabilidades. Então, nós vamos ter esse momento com eles. Nessa reunião que nós vamos fazer, nós vamos ter a presença do Wilson Moura, psicanalista. O Wilson vai tratar com ele sobre os traumas decorrentes da violência sexual.
Nós vamos ter também a presença de uma médica do município, e a médica vai falar sobre gravidez precoce, sobre o corpo da criança que não está preparado para essa questão sexual. Então nós vamos abordar várias questões numa mesma oportunidade. Tentar mostrar para os pais a importância do acompanhamento deles dos filhos e não permitir que os filhos, né, estejam em locais que não são adequados à faixa etária deles. Também é de sua autoria o projeto Ohana, restaurando a dignidade da família, que já foi implantado em várias comarcas do estado do Maranhão. Qual a avaliação que a senhora faz a respeito da expansão desse projeto? Eu fico muito feliz. Desde o início, o que eu queria era dar uma contribuição à sociedade. E o projeto, ele foi feito com tanto amor, e o que eu percebo é que ele está sendo aplicado com esse mesmo amor. E ele vem crescendo por ele mesmo, as pessoas gostam, levam, pedem para aplicar de uma outra forma. E o mais importante é que existe essa possibilidade. Doutora Rita de Cássia, promotora de Estreito, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse que ela já abraçou muitos projetos, já levou para a comarca dela muitos projetos, mas que o projeto Ohana, ela se apaixonou. E ela faz, ela leva com tanto carinho, com tanto amor, e a gente sente, né, todo esse envolvimento dela com o projeto. Isso me deixa muito feliz, e eu sei que a gente já pôde ajudar muita gente. Recentemente, fiquei encantada que eu soube de uma situação que aconteceu em Bacuri. Uma pessoa ia praticar um ato de alienação parental, né, ia falar mal da ex-mulher para a criança, e ele lembrou do projeto. Aí ele disse assim, isso é alienação parental, eu não posso fazer isso com meu filho. Olha o projeto, o que o projeto Ohana diz. Então, isso é muito bom. Era exatamente isso que eu queria, é que as pessoas lembrassem do projeto e não praticassem aquilo. Que as pessoas desvendassem, conhecessem o que significa a alienação parental, a violência, quais as consequências. A senhora já esteve aqui no MPTV, mas o nosso telespectador que está assistindo essa entrevista nesse momento pode não se recordar. O projeto Ohana, ele fala tanto, ele trabalha a prevenção da alienação parental como também do combate à violência doméstica. Exatamente. Né? Nesse projeto que a gente tem uma revista em quadrinhos, a gente tem um desenho animado que está no YouTube. Sim. Basta colocar Projeto Ohana, você identifica o desenho animado. Nós temos um livro também, esse livro tem 3 capítulos, um sobre violência doméstica, um sobre alienação parental e um sobre psicanálise voltada à alienação parental. A gente pensou nesse livro para os professores que trabalham nas salas de aula com os alunos, né, a respeito do projeto. E nesses 2 temas, o que a gente faz? A gente vem dizendo o que é alienação parental, que é justamente destruir a imagem do pai, da mãe, daquela pessoa que está mais próximo da criança, né? E também, a gente, além da gente dizer o que é o conceito, a gente vem trabalhando também as formas de praticar isso, mostrando para que as pessoas saibam como é que ela acontece. Sim. E as consequências disso, os traumas, os problemas psicológicos que essas crianças desenvolvem em razão da alienação parental. E a violência doméstica, a gente trabalha todas as suas formas, porque a gente descobriu que as pessoas conhecem muito bem a violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, as pessoas não sabem o que é. Então, muitas vezes elas estão sofrendo isso e não sabem. Quando eu dava palestras sobre essa temática em alguns lugares, alguém vinha para mim e dizia assim, doutora, eu sofro essa violência moral, eu não sabia, entendeu? Eu não sabia, eu achava que isso fazia parte da briga. Mas eu estou tão mal, doutora, eu só penso em ir embora. Então a pessoa ficava mal, entrava numa situação de depressão sem nem saber por que estava assim. Muitas vezes se sentiu até culpadas. Então por isso, eu acho que o projeto está tendo uma expansão maravilhosa, já está em Alto Alegre e em São Mateus também. No dia 28, nós vamos ter em São Mateus uma grande palestra do Projeto Ohana, com a presença do Dr. Wilson Moura também, que vai tratar sobre as questões psicológicas da alienação parental e da violência doméstica. E mais tarde nós vamos marcar uma outra data para levar essa mesma palestra para Alto Alegre do Maranhão. Há previsão também de implantação do projeto Aloha na comunidade de São Mateus? Inicialmente para a comarca de São Mateus, né, que é São Mateus e Alto Alegre do Maranhão. Nós começamos com Alto Alegre em razão dos problemas estarem mais concretizados em Alto Alegre, mas nós vamos também fazer de uma forma preventiva em São Mateus do Maranhão. Nós, inclusive, uma terceira etapa desse projeto é uma fiscalização,
pela Polícia Civil e Militar, né, com o Ministério Público também, que eu pretendo me fazer presente nessa fiscalização, em bares, em casas de show, para verificar a existência de crianças e adolescentes no local. Eles foram cientificados disso, porque desde o início eu falei, olha, eu não estou aqui para surpreender vocês, eu não quero mandar prender ninguém, eu não quero de forma nenhuma fechar o estabelecimento de vocês, eu quero a parceria de vocês, eu quero resolver o problema das crianças e adolescentes. Então, eles estão cientes que vai ter essa fiscalização. Sim. Então, nós vamos fazer essa fiscalização, nós não vamos informar a data, que é justamente para chegar de surpresa. Então, eles sabem que vai ter a fiscalização, só não sabem a data. Promotora de Justiça Alessandra Darubi Alves, titular da comarca de São Mateus, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Parabéns pelos projetos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de levar ao público, né, conhecimento a respeito dos projetos. Obrigada. Como denunciar maus tratos aos idosos? Os maus tratos à pessoa idosa consiste em um tipo de violência contra o idoso e vem previsto no Estatuto do Idoso, no artigo 99, com detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Consiste na submissão do idoso a uma situação degradante ou desumana, a privação de alimentos ou de atendimentos necessários à própria subsistência e também na submissão a trabalho excessivo ou inadequado. Bom, diante dessas circunstâncias, a pessoa pode procurar o Ministério Público, a autoridade policial, o Conselho de Direitos, né, seja o Conselho Estadual, Municipal ou Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e também ligar para o Disque 100. Aqui no Ministério Público, além de procurar a Promotoria de Justiça, nós temos a oportunidade de buscar a ouvidoria através do 127. Ao denunciar, qualquer pessoa pode fazer isso, é importante que seja relatado quem é a pessoa idosa, quem seria o suposto autor desse crime, onde autor e vítima podem ser encontrados, como esses maus tratos vêm sendo praticados e, enfim, qualquer outra informação que seja útil, tanto à apuração do crime quanto à proteção da pessoa idosa. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.